Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Meu nome é Fagner Dantas e hoje a gente vai discutir um pouquinho das nossas leituras feitas aí em abril e maio de 2026. Então sintam-se convidados, sintam-se convidadas a fazer parte dessa discussão, ouvir um pouquinho sobre alguns livros que talvez vocês não conheçam, de repente pode ser sugestões para próximas leituras, ou pelo contrário, livros que você já conhece. De repente você pode estar ouvindo aqui uma outra opinião, uma outra perspectiva, uma outra visão sobre esses livros. Então a ideia aqui sempre é discutir sobre os livros, sobre o papel dos livros para nos tornar pessoas melhores e sobre como os livros podem de fato permitir que nós nos comuniquemos melhor, que nós entendamos o mundo de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais plural. Então esse é um pouquinho do que a gente vem tentando fazer aqui ao longo desses quase 2 anos aqui do canal. Já estamos chegando no nosso segundo ano, agora dia 1º de julho de 2026. O canal completa 2 anos e tem sido uma experiência muito prazerosa, alguns feedbacks muito legais, e eu quero sempre convidar mais pessoas para estarem aqui conosco na nossa comunidade. Então, se você se sente atraído por esse tipo de discussão, se você se sente atraído por discutir sobre livros, falar sobre livros, ouvir alguém comentando sobre livros ou trocando ideias com vocês sobre os livros que vocês gostam ou livros que vocês talvez não conheçam, mas de repente podem se sentir atraídos para conhecer um pouco mais. Então já se inscreve aqui no canal, já aciona as nossas notificações e se gostar desse tipo de vídeo, já deixa também o seu like, que nos ajuda bastante. O mais importante é termos você aqui na nossa comunidade, é termos você como um parceiro, como uma parceira desse tipo de discussão, ok? Então, como eu digo, se inscreva no canal, acione as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Lembrando que também você pode nos acompanhar lá no Instagram, no Prazer em Conhecer LIP. O papo também rola de maneira quase que diária. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, né, literatura, livros, leitura, sinta-se à vontade, sinta-se convidado, convidada para fazer parte da nossa comunidade. Bom, hoje, como eu disse, vai ser um vídeo chamado Lidos da Vez, né? Essa série de vídeos que a gente fala sobre as nossas leituras mais recentes, sem ter aquela profundidade de um Vale a Resenha, como a gente fala aqui, que são aqueles nossos vídeos específicos sobre livros, né, sobre um livro especificamente, então a gente desce detalhes, aprofunda mais. Aqui não, aqui é um grande panorama, é um grande cardápio, para quem sabe você escolher aí sua próxima leitura, ok? Então a gente vai falar aqui de 5 livros que nós lemos, a nossa média sempre, a gente tenta ficar em torno de 3 livros por mês, independente de conseguir ou não essa meta, isso é apenas uma forma de, né, uma forma de estímulo, uma forma de controle das nossas leituras. Mas, obviamente, mais do que a quantidade, importa a qualidade da sua leitura. Então, por conta disso, inclusive, que eu não li os 6 livros que seriam esperados aí nesses 2 meses, abril e maio. Li 5 livros, mas considero que essas 5 leituras foram leituras enriquecedoras. E isso é que é o mais importante. Tá? Então, vou falar desses 5 livros, mas antes de começar a falar dos 5 livros que eu li, vou falar de 2 livros que eu estava lendo nesse período e acabei interrompendo justamente para poder ter, de fato, alguns livros lidos nesses 2 meses, porque esses 2 livros que eu estava comentando, eu comecei a ler em abril e não tinha conseguido terminar nenhum dos 2, porque são livros um pouco mais densos, são 2 livros de não ficção, um deles, inclusive, extremamente complexo. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui desses 2 que eu estava lendo, porque certamente não vou acabar tão cedo, mas foram um pouco das justificativas aí, tentando aqui de alguma maneira justificar o fato de não ter lido talvez os 6 livros que fossem esperados, porque eu me dediquei, e de fato, como eu sempre digo, né, a leitura tem que ser algo com que você de fato se dedique, algo que você faça com empenho, algo que você faça com engajamento, né, com a leitura, o que a gente sempre chama de leitura a leitura interativa plena, né, a nossa própria LIP também, a leitura interativa plena, ou seja, lendo de maneira engajada, lendo de maneira interpretativa, não apenas passando por cima das páginas, né, mas de fato buscando extrair tudo que elas têm a nos oferecer. Então vou falar aqui de 2 livros que eu estava lendo e acabei interrompendo para poder fazer sim a conclusão dos 5. Esses a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes. O primeiro livro que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, que é eu já li há pouco mais de 100 páginas desse livro. E eu vou confessar para vocês, esse, se não for um dos mais difíceis, ou melhor, se não for o mais difícil livro que já li, o mais complexo livro que já li, é certamente um dos mais complexos. Então eu vou trazer aqui para vocês
por que eu estou demorando tanto para ler, mas esse livro aqui realmente merece uma leitura muito, muito apurada. Estou falando aqui de Grande Hotel Abismo, do Vladimir Safatli, professor de filosofia da USP, de quem eu sou fã, já acompanho o Safatli há bastante tempo, seus vídeos aqui no YouTube, é uma figura pública com bastante visibilidade na mídia. Então, esse aqui é um das suas grandes obras de filosofia. Essa, inclusive, eu fiz questão de ler, tinha há pouco tempo de encontrado, nas minhas andanças aí por sebos, saldões, bancas de livro aqui em Salvador, tinha encontrado esse livraço aqui, inacreditavelmente encontrei esse livro aqui por R$5. E poucos dias depois, o Safatli esteve aqui em Salvador, numa palestra na UFBA, então fiz questão até de pegar aqui o autógrafo dele também e tal. Tá aqui, não sei se dá para ver porque tá na iluminação, mas acreditem em mim, tem um autógrafo aqui do Vladimir Safatli, de quem eu sou um grande fã. E de imediato comecei a ler esse livro, né? Já tinha lido alguns livros do Safatli, todos eles com algum nível de complexidade, sim, mas esse aqui supera qualquer expectativa, superou as minhas expectativas. Um livro extremamente complexo, que fala sobre a teoria do reconhecimento. Uma teoria que vai desde Hegel até Axel Honneth. São teorias, são teóricos, são estudiosos, são filósofos que tentam buscar entender como é o processo de reconhecimento, como se dá o processo de reconhecimento intersubjetivo, né? Como alcançamos, como um ser humano alcança o reconhecimento em relação à sua coletividade. Então, todos esses aspectos que podem ter uma leitura também mais simplificada, mas aqui encontra um texto extremamente denso, um texto que você precisa ler, às vezes, a mesma página 2, 3 vezes, para poder progredir, entendendo minimamente. Eu já li mais de 100 páginas desse livro aqui, e eu devo ter entendido efetivamente aí talvez 50%, 60%. Mas é um livro que eu quero avançar na leitura, eu quero concluir essa leitura, nessa primeira visão, vamos dizer assim, mais geral, mais de atravessamento mesmo do livro, né, de conclusão, de fato, da leitura, para depois, obviamente, voltar a esse livro. Voltar, tentar trabalhar de outra forma, tentar buscar outras referências também, os livros que ele cita aqui, os artigos que ele cita, eventualmente ler esses artigos, para depois voltar à leitura. Então esse é um livro que provavelmente vai me acompanhar aí por um bom tempo, nesse ano 2026, e a gente vai falar muito ainda desse livro quando eu concluir a leitura e puder, de fato, expressar aqui, colocar em palavras o que esse livro busca colocar enquanto tese, enquanto tese escrita, enquanto ideia projetada aqui em forma de livro. Então, Grande Hotel Abismo, Vladimir Safatli, esse é um livro de 2000 e... Tenho aqui no meu roteiro, não coloquei a nossa data, olha só. Não, publicado em 2012, claro, sempre gosto de colocar as datas originais, inclusive. Quando eu mencionar os livros que eu falo aqui, eu estou sempre buscando a data original da publicação, então não é a data da publicação em português. Então vou falar muitos de livros aqui que são livros, né, originalmente em outras línguas, então sempre me refiro à publicação original do livro. Então nesse caso aqui, apesar de ser um livro em português, mas a publicação original desse livro é de 2012. Grande livro, vamos voltar muito a ele, Grande Hotel Abismo, do Vladimir Safatli. É um dos livros que eu estou lendo aqui, tive que dar uma paradinha para poder concluir pelo menos algumas leituras. Nesses 2 meses não estaria nesse livro até hoje. Da mesma forma, mas numa outra perspectiva, esse livro aqui também, do Edgar Morin, Ano Zero da Alemanha. Esse é um livro de 1946, esse aqui não precisa nem ler aqui no roteiro, porque tem um detalhe muito interessante. Esse livro é o primeiro livro do Edgar Morin, é o primeiro livro publicado pelo Edgar Morin, justamente em 1946. Edgar Morin, que é um grande filósofo francês, dispensa apresentações, uma vasta obra, é um autor muito recorrente para mim, já li o Morin algumas vezes, e é uma figura que reputa o maior respeito, né, a maior reverência em relação à sua produção acadêmica. E eu vinha lendo esse livro aqui, como eu disse, já li um pouquinho mais da metade dele. Esse livro fala da experiência do próprio Morin, como ele foi convidado a integrar uma comissão para acompanhar e ajudar e apoiar o processo de reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Então aqui temos um relato, né, um grande diagnóstico do que era a Alemanha nesse período, e ele busca responder uma pergunta que eu mesmo me faço muitas vezes, né, como um país que produziu tantos gênios,
da humanidade, como a Alemanha, produziu também uma experiência como foi a que dominou ali, né, o período da Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês estão me entendendo de que movimento eu estou falando, de que ideologia eu estou me referindo. Então, ele fala sobre isso aqui, descreve muita coisa, descreve a situação dos sindicatos que ele encontrou lá. É muito interessante observar a diferença entre as formas de gestão, como a Alemanha foi dividida, né? Estados Unidos, França, se não me engano, Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Então, como cada uma dessas zonas, elas tinham uma gestão diferente, então ele observa essas diferenças entre as várias gestões aqui. Então, é muito interessante esse livro, mas está me dando um trabalhinho para ler, porque é um livro bastante técnico, é um livro bastante descritivo. Então, exige um pouquinho de atenção também na leitura. Então, são dois livros que eu estava lendo aqui, iniciei a ler a leitura em abril, imaginava que iria vencer esses dois livros facilmente, ainda em abril, e até hoje estou aqui com eles. Então, dei uma paradinha neles para fazer a leitura desses outros, esses próximos 5 livros. Esses nós fizemos a leitura e a gente vai falar com um pouquinho mais de tranquilidade, com um pouquinho mais de calma aqui para vocês. São 5 livros muito interessantes, todos eles, né, diferentemente dos livros que nós colocamos aqui no Lidos da Vez, de janeiro, fevereiro e março, onde alguns livros, né, eu comentava que certamente teriam o que a gente chama de vídeo vale a resenha, que é aquele vídeo específico sobre o livro. Então a gente comentava que dos 10 livros que nós lemos entre janeiro e março, alguns terão vale a resenha, mas outros não. Outros a gente entendeu que não caberia. Nesse caso aqui, dos livros lidos em abril e maio, eu posso dizer que todos eles merecem de fato um vale a resenha. Todos têm muitos aspectos interessantes e vale muito a pena se a gente puder voltar a esses livros e trabalhá-los de maneira mais intensa, de maneira mais aprofundada, de maneira mais detalhada num vale a resenha. Então vamos começar falando do primeiro deles. O primeiro deles é esse livro aqui, um livrinho, é um clássico do teatro, né? Um texto, é uma peça de teatro escrita por um dramaturgo conhecido por outras peças também, mas talvez essa seja bem conhecida mais recentemente porque serviu de inspiração para uma versão teatral estrelada pelo nosso queridíssimo Wagner Moura, né? O estreladíssimo Wagner Moura, agora com participação em diversos filmes internacionais e com esse destaque que teve com o filme O Agente Secreto, agora no último Oscar. Então, estou falando aqui talvez do que um livro que serviu de base para a sua mais recente incursão teatral. Teve como referência esse aqui, Um Inimigo do Povo, do Eric Ibsen. Esse aqui é um livro publicado em 1882. A gente está falando aqui de uma publicação do século XIX. Um autor também, o Eric Ibsen, um autor norueguês do século XIX, portanto, e que publica aqui esse grande livro, super conhecido, O Inimigo do Povo, e é também um autor de Casa de Bonecas, também outro grande texto do Eric Ibsen, publicado em 1879. Então, esse é um livro que fala, basicamente, né, se você for resumir de maneira bem sintética, ele é um livro que discute uma questão ética fundamental, que é, se você tem, né, posse de uma informação que revela danos que podem ser causados a uma coletividade, mas se você revelar essa situação, né, esse possível causador de danos a uma coletividade, você vai causar danos a si mesmo, né? Ou seja, você vai precisar escolher. Se você ficar calado, você se preserva, mas a comunidade como um todo sofre. Se você fala, a comunidade como um todo é beneficiada, mas você será prejudicado. Esse é um pouco do dilema enfrentado aqui em O Inimigo do Povo, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, a grande pergunta aqui é até onde você iria, né, em relação à verdade, no seu amor, na sua lealdade à verdade, e se você manteria essa lealdade mesmo diante de malefícios para você individualmente. Esse é o dilema que é colocado aqui de maneira brilhante pelo Eric Ibsen. Bom, o que é que nós temos aqui? Qual é a história? Nosso protagonista é o Dr. Thomas Stockmann. Thomas Stockmann,
um homem casado, pai de uma filha, um homem que tem uma legitimidade na sociedade, né, um médico, é uma pessoa do maior respeito, né, que tem o maior respeito pela sua comunidade, e ele vai, nessas suas pesquisas, em termos da saúde pública, ele vai descobrir que as águas de um determinado balneário, né, um balneário de águas termais, águas medicinais, que são, inclusive, esse balneário é, inclusive, a grande fonte de renda da cidade em que ele vive. Então, basicamente, ele está falando aí da principal atividade econômica daquela cidade. E ele vai descobrir, nessas suas pesquisas, que as águas desse balneário estão contaminadas, estão poluídas, são prejudiciais à saúde. Obviamente, com essa informação em mãos, ele não tem por que pensar duas vezes. Ele, como médico, ele vai preservar a saúde das pessoas. E, portanto, ele quer de imediato comunicar o que está acontecendo, até para que sejam tomadas as devidas providências, tanto para impedir que as pessoas entrem nessas águas, quanto, obviamente, para consertar, para reverter essa fonte de poluição que está gerando aí esse malefício para as águas termais. Quando ele comenta isso, né, com as pessoas próximas a ele ali, entre essas pessoas está o presidente da Associação dos Moradores, uma outra pessoa é o diretor do jornal local ali do município. De imediato, eles ficam favoráveis, eles dizem, claro, você tem que contar, que bom que você é um cara leal, um cara que descobriu isso né, vai contar para todos, tem a intenção de contar, você é um verdadeiro amigo do povo, né, ele coloca-se na condição de herói. Só que vamos ter aí um revés importante. O irmão do Thomas Stockman, né, o Peter Stockman, ele é nada menos, nada mais que o prefeito dessa cidade. E ele vai até o irmão e, diante dessas informações que o irmão teria um relatório comentando sobre a poluição das águas, ele vai até o irmão e vai dizer, olha, você não é louco de falar sobre isso. Você vai prejudicar demais a cidade. E aí temos um primeiro embate. Mas o que eu achei mais interessante nesse livro não foi nem um embate imediato do Thomas com o Peter. Mas o mais importante, o mais interessante que eu achei foi a mudança de posição dessas pessoas que no começo se colocavam muito favoráveis à posição do Stockman, né, do Thomas Stockman, de mostrar tudo, de colocar as coisas em pratos limpos, denunciar aquela situação da poluição, como na verdade essa intenção de apoiar, esse estar do lado do Thomas Stockman em função de um bem comum, de um bem público, na verdade, com o passar da história, vai se revelando que essas pessoas tinham, na verdade, interesses privados, interesses próprios em relação àquele apoio. Eles queriam apoiá-lo para poder justamente destituir, para quebrar o poder do grupo atualmente no poder na cidade, que era justamente o grupo do Peter Stockman, do irmão do Thomas. Então, na verdade, aquele desejo todo de beneficiar o público, na verdade, escondia um desejo de beneficiar a si próprio e ao seu próprio grupo de interesses. E o mais interessante é que, como a coisa vai evoluindo, como a história vai evoluindo, essas pessoas começam a ter outras formas, né, começam a negociar de outra maneira benefícios para si. E entre esses benefícios, né, para que eles pudessem alcançar esses outros grupos que até então apoiavam o Stockman, para que eles pudessem alcançar esses benefícios, eles agora deverão se contrapor ao Thomas Stockman. E é exatamente o que acontece. Então a gente vê claramente a politicagem, a manipulação de dados, a manipulação de interesse, de opinião. Então é muito interessante esse livro, é quase que um estudo, né, de uma política, de como a política, vamos dizer assim, das entranhas da política, como a política é feita de maneira real, né, atendendo aos interesses, nos bastidores, nas conversas a portas fechadas, as coisas vão se decidindo. Então, é um livro muito interessante, não só sob o ponto de vista do dilema ético colocado aqui, o dilema do próprio Thomas Stockman, que está colocando em risco não só a vida dele, porque ele está sendo ameaçado de perder o emprego, né, de ser jogado na miséria, mas também vai impactar a vida da sua família, da sua esposa, da sua filha. Então, todos esses dilemas, todos esses conflitos
que ele passa, né, na decisão de levar adiante o seu plano de revelar aquela situação das águas ou não, nós vamos acompanhando enquanto leitores e a gente vai vendo, né, como ele vai tendo dificuldades de atravessar esse momento. Mas uma coisa interessantíssima, ele nunca, em momento algum, ele fraqueja na convicção de levar a público as informações. Ele apenas tenta convencer as outras pessoas de quão é importante que isso seja comunicado, mas ele nunca pensa em voltar atrás. Mesmo quando ameaçado, né, o seu emprego, a sua casa, a sua sobrevivência, ainda assim, ele não abre mão dos seus valores. Então, muito interessante esse livro, muito interessante como um estudo, como eu disse, da questão moral e ética, mas também muito interessante do ponto de vista político, nessa questão de como os interesses privados acabam interferindo na atuação pública das pessoas, inclusive levando a mudanças nessa atuação, como foi o caso aqui do presidente da Associação de Moradores e também do dono do jornal, que acabaram, depois dessas negociatas, mudando aí sua posição de apoio para a crítica ao Thomas Stockman. Então, um livro interessantíssimo, fundamental para quem gosta de teatro, para quem gosta de discussões políticas e para quem gosta de discussões éticas. Esse é um livro imperdível. Só fazendo como eu sempre gosto de fazer aqui, aquelas velhas conexões com outros livros que nós temos aqui na casa, eu queria falar um pouquinho de outros livros que nós temos de teatro, outros textos de teatro aqui, para além dos óbvios, né, de Shakespeare e do Sófocles. Sófocles, inclusive, que nós temos aqui, já discutimos aqui num Vale a Resenha, né, um vídeo mais especial, específico sobre um livro apenas. Nós tivemos um Vale a Resenha sobre essa obra-prima aqui, Antígona, do Sófocles. Então vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para esse Vale a Resenha, que é um vídeo especial só sobre Antígona, sobre os seus dilemas, sobre os seus conflitos e sobre a sua história, que é, claro, uma tragédia grega. Então seu final é um final terrível, sob o ponto de vista de não tem nenhuma espécie de final feliz aqui. Então, para quem se interessa por Antígona, vou deixar aqui na descrição um vídeo especialíssimo sobre esse livro aqui. Mas então, falando sobre teatro, eu tenho pelo menos 2 obras clássicas aqui de teatro que eu gostaria de trazer aqui como uma conexão. Eu sempre gosto de fazer as conexões, nossa teia literária, né, juntando aí os livros que estão chegando, os livros que nós estamos comentando, com outros livros que nós temos aqui no acervo. Então, por exemplo, um livraço aqui, uma obra fantástica também do teatro, do teatro clássico. Eu trago aqui, né, um livro que eu tenho aqui, uma belíssima edição que eu tenho aqui de Senhorita Júlia. Senhorita Júlia é uma peça de teatro do August Strindberg. Strindberg é um dramaturgo sueco. Aqui um dramaturgo do século, se não me engano, do século XIX também. Exatamente. Esse Senhorita Júlia é publicado em 1888. Então, um dramaturgo do século XIX e que tem aí um super conhecido. Strindberg é um dos grandes produtores de peças teatrais e tem aqui desse clássico dele de 1888. Eu tenho aqui na casa Senhorita Júlia e vale muito a pena a leitura. Então, espero poder fazer essa leitura também dessa outra peça, até para comparar com O Próprio Inimigo do Povo. Da mesma forma, recentemente recebi mais uma relíquia aqui do meu querido amigo Tertuliano, faz parte das nossas tertúlias sabáticas, nosso grupo de discussão literária, e me presenteou com esse volume aqui do Jean Racine. Jean Racine é um dramaturgo francês do século XVII, a gente está falando aqui de 1600. E aqui nós temos 2 obras do Jean Racine, talvez das suas obras mais conhecidas, Andrômaca e Britânico. Andrômaca é de 1667 e Britânico de 1669. Então, 2 belíssimas peças teatrais que eu espero, dentro em pouco, aí estar trazendo também, além dos nossos textos literários e nossos textos de não ficção, trazer, quem sabe, um pouquinho mais de teatro aqui para nosso prazer em conhecer Lippe, né? Para quem curte teatro, é uma possibilidade de a gente também discutir. Afinal de contas, os textos teatrais são belíssimas obras literárias também. Como, né, só para citar o próprio Shakespeare, inegavelmente um dos maiores escritores de todos os tempos. Então, gente, Inimigo do Povo está aí colocado, né, colocado aqui para vocês. Vamos voltar a ele, certamente. Vamos ter várias resenhas sobre esse livraço aqui, discutindo questões éticas, políticas, morais e tudo mais que cabe numa grande obra clássica como essa aqui. Bom, segundo livro esse ainda lido em abril,
Eu não tenho esse livro físico aqui, porque eu li em PDF justamente para uma discussão das tertúlias sabáticas. É o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, de 1960. Fantástico livro, acho que muita gente conhece esse livro, até porque mais recentemente a obra da Carolina Maria de Jesus foi recuperada, assim, foi enaltecida. Ela que foi uma autora de vastíssima fama, de muito reconhecimento, inclusive na época do lançamento do Quarto de Despejo, teve um sucesso fulgurante, mas depois foi colocada de volta aí, né, no ostracismo, né, no esquecimento. E ainda bem que, mais recentemente, tem se recuperado a obra da Carolina Maria de Jesus, não só com a Despejo, mas outras obras importantes que ela publicou, que ela produziu, ainda que essas outras obras não tenham alcançado o sucesso estrondoso, né, nacional e internacional que teve o Quarto de Despejo. Mas vamos falar aqui rapidamente sobre alguns aspectos, né, desse livro, que é a história da própria Carolina Maria de Jesus. Inclusive, isso é uma das discussões que a gente fez lá no clube, no Tertúlias Sabáticas. A gente discutiu esse livro já em um encontro. E o nosso próximo encontro, né, essa conversa rendeu tanto que a gente vai voltar a discutir esse livro, vai tentar encerrar, fechar os pontos que foram levantados na primeira reunião, né, no nosso primeiro encontro, discutindo esse livro. Então, um dos pontos que a gente colocou é justamente a relação entre biografia e literatura, porque o Quarto de Despejo basicamente são relatos do diário da Carolina Maria de Jesus, relatos da sua vida dificílima, de extrema miséria, na favela do Canindé, em São Paulo, ao lado dos seus 3 filhos, seus filhos pequenos. Então temos aí uma vida de extrema penúria, de extrema angústia, de não saber assim, levantar de manhã cedo e não saber se terá o que comer. Então tudo isso está colocado nesse relato, que eu diria, né, que é o aspecto biográfico. Por outro lado, ele é colocado de maneira muitas vezes muito onírica, muito literária, de fato. Então, era uma das discussões que a gente estava fazendo, que a gente vai retomar semana que vem, nessa linha entre o que é biografia e o que é literatura. Né? Quando é que a descrição da própria vida pode ser interpretada como também literatura quase que, de certa maneira, quase ficcional, metaficcional, vamos dizer assim. Então, isso é um pouco das coisas que a gente faz em relação ao Quarto de Despejo. Como eu disse, um livro que trata basicamente dessa vida da Carolina Maria de Jesus, dessas dificuldades que ela enfrenta, as dificuldades das mais diversas, como eu disse, desde a questão da alimentação até a questão de relacionamentos, né? Relacionamentos dela com outras pessoas que estão na favela, com outros moradores da favela, dela com os próprios filhos. A relação da maternidade é um ponto fundamental nessa obra, é outro ponto que a gente vai discutir também no nosso próximo encontro. Ficou ainda algumas pontas para fechar com relação à questão da maternidade, muito forte, uma questão muito que permeia muito o livro, que é a preocupação dessa mãe com a vida, né, com a sobrevivência dos seus filhos. E não só com a sobrevivência, mas também como aquele ambiente influencia aquelas crianças. Né? Existe uma passagem muito interessante desse livro, que é quando ela pensa em colocar o seu filho mais velho numa instituição como uma espécie de FEBEM, né? uma instituição de correção para jovens infratores. O menino está criando algumas situações, alguns problemas. Então ela começa a ver que talvez uma solução será colocá-lo numa dessas instituições. E algum tempo depois ela acaba ajudando algumas crianças que fugiram dessa instituição, e as crianças de alguma maneira ficam sabendo, né, dessa intenção dela colocar o seu filho lá, e elas dizem: olha, não coloca não, que ele vai sair pior do que quando ele entrou. Então é uma situação que a gente está falando aí dos anos 60, né, de 1960, mas certamente uma situação que continua, né, nos assombrando a todos enquanto sociedade, que é essa situação das crianças, né, de como essas crianças pobres, né, em condição de miserabilidade, estão vivendo, e como elas estão crescendo, e que adultos elas se tornarão. Né? Então esse é um aspecto muito, muito preocupante da nossa sociedade atual, e já está lá presente também na obra da Carolina Maria de Jesus, lá publicada em 1960. Então um livro fantástico, extremamente importante, né? E que de certa maneira
esse próprio nome, né, quarto de despejo, ele por si só já tem um aspecto literário muito forte, porque o quarto de despejo é como a Carolina Maria de Jesus descreve, vendo a cidade, né, os bairros chiques, as praças, os parques, ela vai descrevendo isso como parte de como se a cidade fosse uma grande casa. E cada parte dessa, né, o centro da cidade, vamos supor, o centro da cidade, os bairros nobres, é a sala de visitas, né, os parques, é o jardim da casa. E ela vai dizendo que a favela, onde ela está, né, no caso da favela do Canindé, mas a favela de modo geral, é o quarto de despejo da cidade. Então, ela, de certa maneira, ela constrói dentro dessa literatura dela um refúgio, né, na sua própria mente, um refúgio, né, um lugar, um mundo próprio, onde ela se refugia desse mundo onde ela não tem lugar, onde ela não tem espaço, que é justamente esse mundo real, onde ela é relegada a um quarto de despejo da cidade, que é justamente as favelas, né, as ocupações precárias, as ocupações periféricas. Então, um livraço, né, precisa cada vez mais ser reconhecido, precisa ser cada vez mais lido, e basta a primeira frase do livro já é espetacular, assim, o primeiro começo, um dos começos mais emblemáticos, né, que existem. Então, se você tiver a oportunidade de ter acesso aí a Quarto de Despejo, não deixe de ler essa grande obra de Carolina Maria de Jesus, uma mulher que, por si só, a sua própria história pessoal já daria um livro. Né? Uma mulher que nasce muito pobre, se não me engano, em Minas Gerais, uma cidade de Minas, né? Vai ter uma vida muito difícil, vai ser presa, inclusive, vai se interessar desde muito cedo por leitura. Esse é um aspecto muito interessante, a forma como ela adquire o hábito da leitura, a forma como esse hábito da leitura vai levá-la a situações difíceis também, né? Obrigando, inclusive, que ela saísse da cidade natal, acabasse indo para Canindé, para São Paulo, para tentar uma outra vida, e ali vivendo também com dificuldades, mas nunca perdendo de vista esse prazer, esse desejo do hábito da leitura, a ponto de construir um quartinho dentro do seu barraco, ali na sua casa muito precária. Ela consegue umas tábuas e vai construir um quartinho da leitura. Imagine, né? Em meio a tantas agruras, tantas dificuldades, tantos perrengues, ter a leitura de uma maneira tão importante, tão incrustada na sua vida, a ponto de você criar um espaço físico dentro de uma casa que já tem tão pouco, né, tão pouco conforto, tão pouco espaço, você criar um espaço de leitura, um espaço para livros. Então, é uma história fantástica. A ascensão dela, né, a ponto de ser assim, muito considerada por escritores como Clarice Lispector. Nossa queridíssima Clarice Lispector era fã de Carolina Maria de Jesus. Né? Carolina Maria de Jesus fez turnê internacional, ia para outros países para divulgar o Quarto de Despejo. Foi procurada por pesquisadores da França. Muito posteriormente veio a se publicar Diário de Betita, né, que é considerado um dos seus últimos livros. Esse livro só foi publicado na França, por exemplo, por interesse de pesquisadores franceses, que depois o livro, obviamente, veio para cá, mas é originalmente publicado lá. Então, é uma vida fantástica, que vale muito a pena. Vida, inclusive, que já foi transformada em filme, né? Tem documentário, procurem saber da vida dessa mulher fantástica chamada Carolina Maria de Jesus. Vocês certamente vão se surpreender e acreditar cada vez mais no poder da leitura. Eu, para fazer algumas conexões aqui, poderia fazer conexões óbvias, né? Trouxe aqui talvez, né, um clássico da literatura nacional, que fala muito de pobreza, que fala muito de miséria da mais abjeta possível, né? Aquela miséria da fome, né? da sede. Aqui, particularmente, a questão da sede é muito, muito bem colocada. Então, eu posso fazer a conexão, claro, com Vidas Secas, do Graciliano Ramos, de 1938. Aqui nós temos, né, uma história clássica sobre miséria, sobre uma miséria, mas aqui no caso uma miséria rural, né, se passa aí na zona rural, com essa família de retirantes que vivem as piores situações aí por conta da miséria. Mas eu queria fazer uma outra conexão, uma conexão que talvez não seja tão óbvia, mas que eu acho particularmente que tem, lendo algumas passagens da Carolina Maria de Jesus, diversas vezes eu lembrei dessa obra, que é uma obra que para mim particularmente foi uma leitura muito, muito boa, muito satisfatória, uma leitura difícil, um livro muito duro, um livro que traz passagens muito complicadas, um livro inclusive para maiores de 18 anos, né? Isso é importante deixar assim, esse aviso aqui, essa ressalva,
mas foi uma leitura muito impactante e que, lendo a Carolina Maria de Jesus, mesmo sendo um contexto muito diferente, muito distante da vida da Carolina, mas ainda assim havia ali paralelos. E esses paralelos eram compostos, seja pelo desejo de exercer a sua arte, e a Carolina fazia isso, né, com maiores dificuldades que tivesse, ela tinha um desejo interno e imparável, inexorável, de exercer a sua arte da escrita. Da mesma forma, essa personagem, essa mulher, essa poeta e autora, também levou às últimas consequências o seu desejo de ser autora, indo para uma cidade grande, né, como a Carolina foi para São Paulo, ela também saiu de uma cidade pequena, foi para uma cidade maior, para tentar viver seu sonho, e encontrou muitas dificuldades e muita miséria também. Então, apesar de ser um contexto muito diferente, eu queria fazer a conexão também de Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus, com Chelsea Girls, da Eileen Myles. Eileen Myles é uma autora, poetisa, escritora, romancista norte-americana, né? Esse livro é um livro publicado em 1994. Ela é considerada assim a Jack Kerouac de saias, né? Então ela acaba sendo uma representante tardia do movimento beatnik, pela vida que ela teve, pela maneira como ela viveu sua vida, de maneira muito intensa, de maneira muito extrema, muitas vezes. Mas esse livro é um relato muito direto, muito cru, muito visceral das suas vivências, tanto na sua cidade natal, quanto também nas suas vivências em Nova York, para onde ela foi, para tentar viver da sua arte, da sua poesia, da sua escrita. Então, um livro muito interessante e com diversas passagens também que mostram essa miserabilidade que eu encontrei na Carolina Maria de Jesus, no Quarto Despejo, mas encontrei aqui também, onde ela relata episódios de fome, né, de não saber como vai se alimentar ao final do dia. Afinal de contas, ela estava lá, nessa cidade, sem nenhuma perspectiva, né, de ter uma sobrevivência, recebendo inclusive algumas propostas indecorosas para poder sobreviver. Então, como eu disse, não é uma conexão tão óbvia, mas eu quis fazer porque é um livro que me impressionou bastante, foi uma das minhas melhores leituras, se não me engano, 2025, e certamente vale muito a pena você conhecer. Tem, inclusive, um Vale a Resenha desse livro aqui no canal, e eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Chelsea Girls, da Eileen Myles. Vamos aí para o nosso terceiro livro lido em abril, terceiro livro dessa jornada. Esse aqui eu não vou falar tanto, porque já tenho falado bastante desse livro aqui no nosso canal. Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, nosso primeiro calhamaço, concluído aí em 2026. Como eu disse, já tem Vale a Resenha também, já tem um vídeo especial sobre esse livro aqui, vou deixar o link aqui na descrição também. Tem diário de leitura, nós estamos fazendo aqui uma sequência de leituras para e passo, aqui, capítulo a capítulo desse livro, então a gente também está com esse diário de leitura, esse projeto em andamento, e a gente está colocando aos pouquinhos aqui também no canal os vídeos do diário de leitura, mas tem também um Vale a Resenha, que se você quiser já conhecer o livro como um todo, já tem Vale a Resenha aqui no canal. Bom, do que é que trata o livro, né? Obra fantástica do Ernest Hemingway, esse ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Essa é uma obra publicada em 1940 e trata do nosso Robert Jordan. Robert Jordan, um professor de espanhol da Universidade de Montana, que vai para a Espanha na época da Guerra Civil Espanhola, né, e ali se engaja na luta a favor dos republicanos, né, contra o governo do General Franco. E vai ter aí nesse romance, ele vai ter como uma missão explodir uma ponte importante no processo de ocupação de uma determinada região da Espanha, e nesse processo ele vai contar, né, vai precisar da ajuda de um grupo de guerrilheiros locais, grupo esse liderado pela Pilar e pelo Pablo, e vai ter também na figura do Anselmo, né, seu guia ali, seu homem-chave, seu homem de contato com aquela região. Ele vai ter um grande amigo, uma grande amizade. Então é um pouquinho desse contexto que é tratado aqui pelo Ernest Hemingway, em Por Quem os Sinos Dobram, um clássico da literatura, que inclusive expressa as próprias vivências do Hemingway, né, que cobriu, como jornalista, cobriu a Guerra Civil Espanhola até 1939, depois voltou para, se não me engano, na época ele morava em Cuba, e escreveu Por Quem os Sinos Dobram, falando justamente dessa figura do Robert Jordan, vivendo as aventuras e desventuras na Guerra Civil Espanhola, inclusive vivendo um amor
muito tocante, né? Vai ter um romance muito tocante aqui nesse livro entre o Robert Jordan e a Maria, uma rebelde também, uma ex-prisioneira das tropas de Franco. Então, um livro muito importante, muito interessante, fundamental. É um clássico da literatura mundial que vale muito a pena a sua leitura. É um calhamaço, então vai exigir aí um tempinho a mais, mas vai valer a pena cada minuto que você usar para ler esse livro. Bom, como conexão, eu vou falar aqui de uma preciosidade que eu consegui adquirir na terça-feira passada, inclusive recentemente, né, alguns dias atrás, 2 dias atrás, acabei encontrando, né, esbarrando nesse livro aí nas minhas andanças, pelos sebos, pelos saldões, pelos tapetões de livros, acabei encontrando esse e eu queria conectar. Né, não é nada que eu já tenha lido, muitos outros livros sobre guerra, sobre trauma de guerra, vamos falar inclusive de um que também trabalha sobre a questão de traumas de guerra aqui, mas esse aqui eu queria trazer porque é uma conexão com um livro que eu acabo de comprar e que eu estou muito, muito, muito feliz de ter encontrado esse livro. Estou falando aqui de Hemingway, um escritor, né, o escritor como artista, do Carlos Baker. Esse é um livro de 1972 e como vocês podem imaginar, uma biografia. É uma biografia do Hemingway. Né? Eu não tinha nenhuma biografia do Hemingway, assisti muitos vídeos sobre a vida do Ernest Hemingway, né, para contextualizar um pouco, né, a nossa discussão e nossa leitura aqui do Pouquinho Se Nos Dobro, mas agora eu tenho aqui em mãos uma biografia. E achei muito legal, né, uma coincidência muito feliz ter lido Hemingway esse ano e encontrar esse livro aqui do Carlos Baker, Hemingway, o artista, né, o escritor como artista. Estou muito ansioso para esse livro e já queria, né, já fiz essa conexão porque eu queria, na verdade, antecipar essa novidade aqui de ter encontrado esse livro. Inclusive, esse livro vai estar no nosso vídeo de chegada de maio, tá? Então vai ter o de chegada de abril, depois do de chegada de maio, eu falo dos livros que eu comprei em maio e entre eles, ou melhor, de chegada de junho, né? Porque esse aqui já foi comprado em junho. Então, no de chegada de junho, esse e outros livros que eu comprei nessa mesma ocasião, vou falar aqui com vocês. Mas queria fazer essa conexão, porque fiquei muito, muito contente em encontrar minha primeira biografia do Ernest Hemingway, né? Um artista, um escritor tão importante, tão impactante para mim neste ano de 2026. Afinal de contas, foi autor do nosso primeiro calhamaço. Eu já tinha lido do Hemingway, né? O Paris é uma Festa, de 64, se não me engano, né? Inclusive posterior à morte do Ernest Hemingway, e eu adoro Paris é uma Festa, né? Mas é um outro livro, né? Um outro tipo de livro, são relatos de primeira pessoa, relatos pessoais e reais da vida do Ernest Hemingway quando ele estava em Paris, ali nos anos 20. Então é outra pegada. Aí fui ler o Hemingway ficcional, que é justamente o Porquê Se Nos Dobram, gostei muito também do que li, e agora tenho a oportunidade de, com esse livraço aqui, encontrei aqui, isso aqui, esse é o que eu chamo de aqueles tesouros que a gente encontra. Para quem gosta de garimpar livros, sabe a emoção que é você encontrar um livro como esse aqui no garimpo. Por R$10, tá? R$10 pagou essa preciosidade aqui. Seguindo adiante, vamos para o nosso primeiro livro de maio, né? Nosso quarto livro dessa lista. E 1º de maio, leitura muito, muito boa, surpreendente, que foi esse aqui, Sobre a Natureza Humana, do Roger Scruton. Esse foi um livro que eu comprei, inclusive, na Bienal do Livro de Salvador, né, que aconteceu aí, se não me engano, em maio ou abril. E eu conhecia um pouco de ouvido aí o Roger Scruton, sabia que era um autor meio conservador, meio ligado aí à parte mais da direita. O que será que tem nesse livro aqui, né? Mas, de repente, como o tema me é muito, muito caro, o tema da natureza humana é um tema que eu gosto muito, né? Compro sempre que eu consigo encontrar, sempre que eu encontro livros que tratam desse tema, eu gosto de adquirir, independente da autoria, né? Se for um livro que eu acho que vale a pena, eu vou lá e adquiro. E gostei do livro, gostei da proposta. É um livro curtinho. Vou dar essa chance aqui, vou dar uma lida aqui nesse livro para ver o que é que tem, o que é que esse cara o que é que esse cara fala, quais são as ideias desse cara. Gostei muito do livro. Gostei muito do livro por várias razões. Gostei do livro, primeiro, porque ele tem uma escrita muito simples, muito tranquila, muito básica, mas é um livro que também traz densidade. Então isso é uma coisa interessante. Até quando você compara, por exemplo, só fazer uma comparação aqui, O Grande Hotel Abismo, do Fradin Safatli, eu não tenho dúvida, excepcional livro, não tenho dúvida que esse livro é um livro fantástico.
muito difícil, muito denso, muito complexo, mas muito bom. Mas eu posso falar quase a mesma coisa que desse. Apesar de que ele tem uma linguagem muito tranquila, muito escorreita, dá para você ler tranquilo esse livro. Não tem nenhum tipo de tecnicismo, não tem nenhum tipo de hermetismo, sabe, intrincado, codificação intrincada no texto dele. O texto dele é super direto, super tranquilo, mas não deixa de ser denso, não deixa de ser profundo, não deixa de abordar questões muito importantes. E que questões são essas? Né? De que trata esse livro aqui? Primeiro, esse livro, são 4 textos. Esses 4 textos vieram de 3 palestras que o Robert Scruton, que é um filósofo britânico, não é americano, eu até imaginei que ele fosse americano, mas ele é britânico. Ele deu essas palestras na Universidade de Princeton, em, se eu não me engano, 2012, esse ano de 2017. E dessas 3 palestras, ele desenvolveu 4 textos que estão aqui, que compõem esse livro. E os textos falam de quê? Os textos falam, basicamente, da tese de que nós, seres humanos, não somos meramente produto da nossa biologia, produto da nossa genética. E ele fala isso se contrapondo a autores que defendem essa tese. Autores que defendem que esse suposto verniz de racionalidade, esse suposto verniz de algo além do animal humano, né, que existe em nós, isso é balela, isso é uma pretensão da nossa parte. Na verdade, nós somos apenas animais humanos. E contra essa tese, o Roger Scruton coloca essa ideia da pessoa humana. Né? Então, nós não somos apenas animais humanos, nós somos pessoas. E pessoas são diferentes de animais. Então, essa é um pouco da tese que ele coloca aqui, evidentemente com uma maestria, com uma pena, né, uma escrita, como eu disse, muito fácil de você percorrer as ideias, muito fácil de você entender as ideias. Claro, são ideias complexas que eventualmente exigem uma atenção especial, mas é bem diferente do que eu encontrei no livro do Vladimir Safati, por exemplo. Esse é um livro aqui muito tranquilo de ler, até talvez porque ele foi gerado a partir dessas palestras, né? Então a palestra, como é uma fala para o grande público, acaba buscando realmente essa facilidade maior, essa linguagem um pouco mais tranquila. O livro do Vladimir já é uma tese, né? Uma tese acadêmica, uma tese filosófica, então tem esse peso também de ser uma ideia pensada para exposição escrita. E aqui são ideias que, apesar de escritas, talvez, né, foram pensadas inicialmente para uma exposição falada. Então isso pode fazer diferença até na facilidade com que essas ideias são comunicadas aqui nesse texto. Então, como eu falei, um texto que fala sobre basicamente essa diferença, essa distinção que o Roger Scruton levanta em relação a esse poder da biologia, esse poder da genética sobre o nosso comportamento. Ele, inclusive, se contrapõe, claro, obviamente, faz isso se contrapondo a vários autores que colocam essa ideia de que o ser humano é eu diria assim, é um reflexo do que ele tem enquanto animal, enquanto bio, né? Aquela velha ideia do biopsicossociológico, né? O homem como um ser biopsicossocial, um ser que tem aspectos biológicos importantes, que estão na sua composição, mas que também tem em sua composição aspectos psicológicos da sua leitura do mundo e aspectos sociais da sua interação com o mundo. Então, essa composição mais ampla estaria mais dentro da proposta aí do Roger Scruton, que não nega o aspecto biológico do homem, mas não o reduz a esse aspecto biológico. E esse contraponto ele faz com grandes autores. Eu vou trazer alguns que eu tenho aqui na casa, que também são caríssimos aqui para mim. Ele discute, por exemplo, as ideias do Sigmund Freud, né, que, por exemplo, publicou O Mau Estado da Civilização em 1930, que é um clássico também sobre o entendimento humano, mas que defende essa relação mais próxima, né, do ser humano com o seu lado animal, com o seu lado abaixo dessa ideia de razão, né, esse inconsciente que está para além da razão. Então, também é discutido aqui, é contraposto pela ideia do Roger Scruton. Um outro livraço também que eu tenho aqui, livraço, e que também parte dessa ideia desse homem como um reflexo da sua condição animal, é esse aqui, A Perigosa Ideia de Darwin, do Daniel Dennett. Grande livro, calhamaço também, que eu tenho aqui na casa.
Espero poder ler algum dia ler esse livraço aqui, porque sempre citado, sempre já vi esse livro citado em várias vezes e, novamente, Roger Scruton cita aqui o nosso Daniel Dennett. Outros 2 livros que ele cita e que para mim são diametralmente opostos em termos de prazer de leitura. Um deles é esse aqui, As Origens da Virtude, do Matt Ridley, que é, se não me engano, de 1996. Só lembrando aqui as datas, né? Eu falei do Sigmund Freud, é 30. O livro do Daniel Dennett é de 1995. O livro aqui do Matt Ridley é de 1996. E aqui nós temos exatamente um estudo da solidariedade, que são as origens, o que seria essa questão da virtude, né? A virtude é algo que é tão próprio do ser humano, é tão característico do ser humano, mas que o Matt Ridley aponta que essa virtude, que é tão humana, na verdade ela tem origens biológicas, origens nessa cadeia evolutiva do homem. Então é outra ideia que também o Roger Scruton discute de maneira crítica. E um que, assim, como eu adorei esse aqui, o outro eu já tenho que dizer que realmente foi uma leitura bem complicada, bem dura, foi aquela que eu tive que lutar para concluir. Não é pela complexidade não, é porque realmente a escrita realmente não ajuda muito. Que é esse aqui, O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Esse aqui é um livro de 1976. Esse aqui é outro super clássico, super reverenciado. Há muito tempo eu queria ler esse livro, mas também quando eu li, não foi uma experiência nada agradável. Mas, de qualquer forma, livro super importante, que vale muito a pena. Não à toa, está aqui discutido pelo Roger Scruton. Então, só vendo se tem mais alguma coisa importante aqui dessa tese. Bom, como eu falei, quais são as questões discutidas aqui? Ideia de consciência, a ideia da liberdade, a ideia da responsabilidade. Então, são os pontos fundamentais levantados por ele. Uma coisa que me chamou, na verdade, 2 coisas que me chamaram a atenção nesse livro aqui. Primeiro, como ele cita autores e pensadores que não estão naquele eixo clássico Grécia, França, Alemanha. Sempre que a gente vai discutir sobre filosofia, Aristóteles, Platão, Descartes, Hegel, Kant, esses caras sempre vão estar lá. Mas ele cita aqui caras muito importantes, mas pouco conhecidos. Averroes, Avicena, El-Farabi, autores árabes, autores que estão fora desse circuito aí, Grécia, Alemanha e França, como eu estava comentando. Então, achei bem interessante essa abrangência do pensamento do Roger Scruton. Outro aspecto interessante é o uso que ele faz da literatura para se apoiar, né, para exemplificar as suas abordagens. Então, ele usa aqui, por exemplo, O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Ele usa Ana Karenina, de Tolstói. Então, para quem ama literatura, como eu, obviamente, isso é um aspecto a mais, é um plus, um tempero a mais na leitura desse livro aqui. Não, livraço. Dificilmente não vai estar no meu top 10 2026. Fantástico livro. E a gente vai certamente fazer um Vale Resenha sobre esse livro aqui. E, finalmente, só um último detalhe. Vou fazer uma conexão literária aqui muito legal com um outro livraço que eu tenho aqui na casa, porque uma das grandes discussões que ele faz aqui é a discussão entre a definição do comportamento humano como um aspecto consequencialista, né? O que é o aspecto consequencialista? E aí, visão definida, entre outros, por Jeremy Bentham, né? Que é um filósofo. O Jeremy Bentham defende que o ser humano define suas ações, o que ele vai fazer, a partir da utilidade desses atos. O ato é útil para você, ele vai lhe trazer benefícios, ele vai trazer malefícios. Isso vai definir se a pessoa vai ou não cometer aquele ato. E aí, em contraponto a essa ideia consequencialista, está a ideia essencialista. Ou seja, os atos são definidos, a pessoa vai definir se faz ou não alguma coisa, pelo valor intrínseco, pelo valor essencial do ato. Ou seja, se o ato é uma coisa certa a fazer, eu vou fazer mesmo que isso me traga prejuízos. Então essa discussão que é feita aqui, de maneira brilhante, ela é extremamente aprofundada num dos melhores livros que eu li. Esse é um dos meus favoritaços aqui da casa, então eu queria fazer essa conexão desse livro do Roger Scruton sobre a natureza humana com esse livraço aqui, Justiça, do Michael Sandel. Esse é um livro de, deixa eu ver se eu tenho aqui, de 2009. Livro do Michael Sandel. Eu conheci o Michael Sandel justamente no YouTube. Tem o curso em Harvard que ele dá, justamente um curso chamado Justiça, a coisa certa a fazer. Esse curso acabou virando aqui esse livraço que eu tive a oportunidade de comprar, lido, uma das melhores leituras, se não me engano, de 24, uma das minhas top 10 leituras aí de 2024.
Michael Sandel, Justiça, e é a conexão que eu quero fazer aqui com Sobre a Natureza Humana, do Roger Scruton, um livraço que vale muito a pena a gente aprofundar posteriormente. E o último livro dessa nossa lista, segundo livro lido em maio, quinto livro lido nesses 2 meses que eu estou comentando aqui, abril e maio, é nada mais nada menos que uma ganhadora de prêmio Nobel de literatura, assim como foi o Ernest Hemingway também, que a gente falou aqui, né? Então estou falando aqui de Voltar para Casa, da Toni Morrison. Toni Morrison, que é uma ganhadora de prêmio Nobel de 1993. Voltar para Casa é um livro de 2012, e a Toni Morrison ganhou o prêmio Nobel em 1993, foi a primeira mulher negra a ganhar o prêmio Nobel. Numa breve curiosidade aqui, só por conta disso, eu tive a curiosidade de saber alguns detalhes aqui do prêmio Nobel. Por exemplo, quem foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel? O prêmio Nobel começou a ser distribuído em 1901, né? E a primeira mulher já apareceu 8 anos depois. Foi Selma Lagerlöf, que foi uma escritora sueca, que foi premiada em 1909. Mas aí vem a pergunta, né? Quem foi o primeiro negro? Né? Já que a gente está falando aqui de Toni Morrison, foi a primeira mulher negra a ganhar o prêmio Nobel. Já sabemos que a primeira mulher foi a Selma Lagerlöf, em 1909. E quem foi o primeiro negro? Diferentemente, né, da primeira mulher, que demorou até pouco, né, demorou apenas 8 anos, o primeiro negro a ser condecorado com o Prêmio Nobel de Literatura só aconteceu em 86 anos depois de criado o Prêmio Nobel, 85 no caso, que foi a premiação dada aí para o Wole Soyinka, é um nigeriano, escritor Wole Soyinka, que ganhou o Prêmio Nobel em 1985, 86. E um aspecto ruim também que eu percebi nessa minha pesquisa rápida sobre o Nobel é que de 1901, quando ele começou a ser distribuído, até 2025, que foi o último prêmio a ser dado, além da Toni Morrison em 93 e do Wole Soyinka em 1986, apenas um outro escritor negro, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que foi em 2021, que foi o escritor tanzaniano Abdul Razak Gurnah. Ele ganhou em 2021. Então imagine que num campo com a literatura, onde nós temos escritores negros e escritoras negras fantásticas como Ralph Ellison, de O Homem Invisível, James Baldwin, né, O Quarto de Giovanni, a própria Chimamanda Ngozi Adichie, né, da nigeriana, de Hibisco Roxo, de tantos livros fantásticos. Tantos escritores negros fantásticos, Aimé Césaire, né, outro grande escritor, tantos escritores negros fantásticos, não tivemos mais do que 3 ganhadores do Nobel negros. Então isso é um ponto aí a ser revisto o quanto antes. Mas voltando aqui ao Voltar para Casa, o que é que nós temos aqui? Um grande drama, muito bem escrito, não conhecia a Toni Morrison. Aliás, conheci a Toni Morrison por conta do Clube de Leitura Normal da Maria Camila Moura, que eu sempre falo aqui, né? Nossa querida mestra e guru, acima de tudo na literatura. Nós, durante um dos clubes de leitura anormal que ela coordena, nós lemos, se não me engano, a Amada, da Toni Morrison. Foi o meu contato com a Toni Morrison, mas até então não tinha lido de fato nada, e no caso da Amada também não consegui acompanhar tanto, não consegui fazer a leitura completa do livro. Então tenho que admitir que esse aqui sim, esse foi o meu primeiro Toni Morrison, né? E valeu muito a pena a leitura, um livro curtinho, uma narrativa rápida, uma narrativa ágil, e valeu muito a pena porque é um grande drama. Um drama que traz muita questão do trauma, né? De como eu gosto de colocar, né? Qual o papel do trauma na trama da vida, né? Que papel o trauma vai ter na construção do seu futuro, né? O trauma que normalmente vem do passado, ele vai continuar pesando na sua vida, ele vai continuar interferindo, ele vai continuar definindo a sua vida. Esse eu acho que é um das grandes questões que são colocadas quando a gente está discutindo livros que tratam sobre traumas do passado. E é exatamente o caso que nós temos aqui. Nós temos aqui a história de 2 irmãos, o Frank e a Isidra Money. São 2 irmãos negros que vivem de uma maneira muito pobre ali na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Então, vão ter dificuldades na sua infância, vão ter traumas da sua infância, vão ter o que eu chamo de traumas ancestrais, porque vão viver a condição de pessoas negras, né, nos Estados Unidos da primeira metade do século XX, né, um país muito racista, um país muito segregacionista, com leis muito
leis muito duras e o próprio rechaço, né, social muito pesado em relação aos negros. Então vão ter que lidar com esses traumas ancestrais, mas tem também, e aí é o ponto que eu quero destacar, os traumas pessoais. Os traumas pessoais de cada um deles, com que eles vão ter que lidar para construir aí o seu futuro. Então, entre esses traumas, no caso do Frank Money, nós temos a situação de que ele é um ex-combatente da Guerra da Coreia, né? Uma guerra onde os Estados Unidos fez parte, né? Lutou contra os chamados comunistas, né, da União Soviética, que lutavam a favor da Coreia do Norte, e os Estados Unidos a favor do que seria posteriormente a Coreia do Sul, né, quando houve a divisão ali da Coreia. Então, esse Frank Money é um combatente americano que lutou nessa guerra, que volta para os Estados Unidos cheio de marcas, cheio de traumas. Traumas não só do que ele viu, né, e particularmente seus amigos de infância que foram com ele para o exército, que foram com ele para a Guerra da Coreia, que acabaram morrendo em seus braços. Então esse é um trauma pesadíssimo, né, que ele volta e meia, isso é contado no livro, né, isso é rememorado por ele de diversas maneiras, mas sempre de uma maneira muito traumática, sempre mostrando muito claramente o peso daquilo para a sua vida. Mas além do que ele viu, há também traumas com relação ao que ele fez. E o que ele fez é muito pesado, muito pesado. Isso é contado, assim, ser revelado no final do livro, e eu tenho que admitir que foi um soco no estômago. Foi um soco no estômago, não esperava. Foi uma puxada de tapete violenta, assim. Chegou a mudar um pouco, né? Mudar não digo mudar um pouco, mas eu digo assim, rever muito da minha visão sobre o personagem Frank Money, apesar de que continuava para mim, ou continua para mim, sendo um grande personagem trágico, né? Alguém que tem uma vivência trágica, e essa vivência trágica acaba definindo, de alguma maneira, a sua visão do mundo e a sua maneira de se colocar no mundo, né? A partir do que ele viveu. Muito, muito pesado, muito pesado. Não tem nem como falar sobre esse assunto aqui, porque acho que quem for ler esse livro aqui sabe que quando chegar nessa parte, gente, como eu disse, é um soco no estômago. Então esteja preparado, porque é uma revelação duríssima, pesadíssima. Para mim, pelo menos, foi assim que eu li, e foi muito traumático quando eu li essa parte. Então ele tem esse trauma do que ele viu e do que ele fez, e esse trauma interfere diretamente na sua vida, né? Isso é muito claro quando a gente vai ter a experiência contada aqui, de que ele tenta retomar sua vida, né? Inclusive ao lado de uma companheira, né? Da Lily, e eles não têm, vamos dizer assim, o final feliz, né? Eles não vão conseguir se entender da maneira adequada, justamente porque esse passado do Frank Money vai interferir diretamente na sua capacidade de lidar com o mundo e lidar com as pessoas, né? As suas relações interpessoais estão permanentemente contaminadas, permanentemente atravessadas por esses processos traumáticos que ele viveu na guerra, né? Então, como eu disse, não só os traumas individuais da guerra, mas também esses traumas que ele já traz, né? Desses traumas ancestrais, como eu comentei, da sua condição de negro na América da primeira metade do século XX. Do outro lado, nós temos a Isidra Money, né? A sua irmã, sempre vivendo sob a proteção do irmão, né? Essa relação entre os dois irmãos é muito forte, é um dos aspectos fortes desse livro, né? Essa relação de irmandade, esse elo que agrega, né, dois irmãos, isso é muito forte no livro. E, particularmente no caso da Isidra Money, ela também vai ter muita violência envolvida, vai ter muita mágoa, né, no seu coração por conta das violências que viveu na sua infância. Ela, inclusive, vai ter o aspecto de viver com o pai e com a madrasta, né? Depois que a sua mãe morre, ela vive com o pai e com a madrasta, e essa convivência é muito difícil, a ponto ela, na primeira oportunidade que pode, foge, né? A primeira oportunidade que ela tem, ela já foge, já sai de casa, tenta aí uma aventura com o namorado, essa aventura não dá certo, ela vai entrar num processo também de pobreza, de miséria, de buscar sobrevivência de alguma maneira, e acaba encontrando essa sobrevivência em alguns empregos, e o último desses empregos, que prometia até abrir as portas aí para uma melhoria de vida, uma melhora da sua situação, acaba mostrando aquele velho ditado: não há poço que não tenha um alçapão. Não há nenhuma situação que você terá por baixo que essa situação não possa piorar ainda mais. E é exatamente
o que ela enfrenta aí nesse último emprego. E aí, novamente, não vou entrar em detalhes para não dar nenhum tipo de spoiler, mas ela vai viver aí, vai comer o pão que o diabo amassou nesse último emprego. Fato é que esses dois irmãos, após todo esse drama, após todos esses traumas, após todas essas situações terríveis que eles passam ao longo da vida, eles vão conseguir se reencontrar e vão tentar reconstruir, de alguma maneira, simbolicamente, esse caminho de volta para casa. Por isso o livro Voltar para Casa. Mas esse voltar para casa, essa cidade que eles, né, de onde eles saíram, que é a cidade de Lotus, né, uma cidade pequena que eles chegaram nos Estados Unidos, esse voltar para essa cidade implica em fazer alguns acertos de contas, inclusive acerto de contas com alguns dos seus mortos. Então quem vai ler o livro vai entender do que eu estou falando aqui. E vai ser inclusive uma revelação interessante. É um personagem, entre aspas, é um personagem que aparece aí ao longo do livro e que você vai entender quem era esse personagem que estava ali ao longo da vida do Frank Manning, que de vez em quando ele via e não tinha explicação. A gente vai entender quem era essa figura no finalzinho do livro e justamente nesse acerto de conta com os esqueletos no armário. Então, livro fantástico, vale muito a pena a leitura. Livro sobre amizade, livro sobre irmandade, livro sobre trauma, livro sobre como superar esse trauma, como reconstruir a vida a partir de uma existência machucada, uma existência muito traumática, muito traumatizada por tudo que está ao seu redor, né? Pelo que você traz de essência ancestral, mas também pelo que você vive, as escolhas que você faz. Aqui nós temos um livro que também fala muito de escolhas, do peso dessas escolhas na nossa vida. Então, livraço. Vale muito a pena a gente voltar para ele. E como conexão final, quero trazer aqui também um livro que eu amo demais, adoro esse livro, uma das minhas leituras favoritas. E é de uma autora que eu citei aqui e que está batendo na porta do Oscar, viu? Ou do Oscar, na porta do Nobel de Literatura. Já deveria ter ganho, quem sabe, algum dia ainda vou ter o prazer de ver essa autora fantástica ganhando um prêmio Nobel e ganhando o prêmio Nobel de Literatura e furando esse teto de vidro, né, que está impedindo aí autores negros fantásticos de receberem essa honraria. Eu espero que essa autora seja aí a quem vai furar esse teto de vidro. Estou falando aqui de Chimamanda Ngozi Adichie, grande escritora nigeriana, fantástica escritora, fantástica personalidade pública mundial. Né? A Chimamanda, já vi diversas entrevistas dela, a famosa entrevista dela no Roda Viva. É uma autora fantástica, é uma pessoa fantástica, né? Uma mulher muito que se coloca de maneira muito clara, de maneira muito convicta, de maneira muito consciente em todas as discussões, em todos os momentos de fala pública. É muito bom, é muito prazeroso ouvir a Chimamanda, assim como é prazeroso ler a Chimamanda. E esse aqui é o meu contato com ela, é o único livro da Chimamanda que eu li, uma leitura fantástica, Hibisco Roxo, um livro de 2003. E aqui, em coincidência, né, fazendo aqui a conexão com o Voltar para Casa, Toni Morrison, temos também a história de dois irmãos, os irmãos Cambili e Jaja, são uma menina e um rapaz. Eles vão também viver muitas violências, também vão conviver com a violência doméstica, vão conviver com os traumas também de uma situação política na Nigéria que vai complicar muito a vida deles, né? Então tem alguns paralelos aí com Voltar para Casa, mas principalmente tem a ideia da irmandade, né, desse elo entre irmãos, e também de como a gente ressignificar o nosso passado na intenção de construir um futuro real, um futuro melhor, um futuro que será possível dentro das nossas condições, dentro da nossa realidade, mas sem, vamos dizer assim, sem pagar um pedágio para o passado. O passado existe, ele está lá, mas ele não pode definir como vai ser o futuro. É aquela velha frase, né? Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o futuro. Então, esse é um livro que mostra como Cambili e Jaja mudaram aí o seu futuro, tendo que renegociar as suas dívidas com o passado. Então, de certa maneira, é o que a gente espera que o Frank Manning e a Isidra Manning consigam fazer aqui. Depois que a gente fecha a última página desse livraço, a gente espera que eles tenham uma vida melhor. Da mesma forma que a gente esperou, né, quando a gente terminou aqui o Hibisco Roxo, que a Cambili e que o Jaja tivessem também uma vida melhor, pudessem também, de certa maneira, encontrar o seu caminho de volta para casa. É isso, gente. Prazer imenso falar desses livros, falar de cada um deles. Como eu disse, cada um deles merece
um vídeo especial. Foram 5 leituras muito interessantes, 5 leituras em si mesmo enriquecedoras, e que a gente vai voltar a essas leituras de maneira mais aprofundada, em Vale a Resenha, em vídeos especiais sobre cada uma delas. Mas fica aqui esse grande cardápio, esse grande menu para você escolher aí sua próxima leitura. Então me conta se você já conhecia algum desses livros, o que você achou desses livros, ou pelo contrário, se você não conhecia, ficou interessado em ler algum deles, a partir disso que a gente conversou aqui, de repente algum deles lhe pescou, então me conta aqui também nos comentários, tá certo? É isso, fica aqui novamente nosso convite para você se inscrever aqui no canal. A gente tem sempre vídeo, todo final de semana nós temos vídeos novos aqui, então você vai ter sempre uma novidade, vai ter sempre alguém para conversar com você sobre livros. Então essa é a nossa intenção, esse é o nosso papel aqui nessa janelinha chamada YouTube, é sempre falar sobre livros, sempre estimular a leitura, colocar a leitura como sendo um elemento fundamental na sua constituição enquanto ser humano, na sua formação de identidade. Então a leitura pode sim colaborar muito com isso, pode colaborar muito em tornar você uma pessoa melhor. Então faça isso, faça da leitura um amigo, faça da leitura uma presença constante na sua vida. Essa é a nossa intenção aqui no canal. E se você gosta se você se engaja, né, se você se sente ligado a esse propósito de fazer a leitura um companheiro de vida, fazer a leitura um instrumento de fortalecimento da nossa identidade pessoal e de enriquecimento da nossa alma, né, enquanto seres humanos, se agregue aqui ao nosso canal, faça parte da nossa comunidade, tanto aqui no YouTube, quanto lá também no @Prazer em Conhecer Lipe, no Instagram. E aí você certamente vai ter sempre alguém com quem falar sobre livros. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.